muito bom isso. O ao vivo é muito gostoso. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia! Amanda Guzmão, gestora de expansão. Iniciando aqui mais um papo de embaixador com todos vocês, todos os embaixadores do nosso Brasil, não é isso mesmo? Pessoal, lembrando que toda terça-feira, 11 horas da manhã, a gente sempre tem esse encontro, tá? A gente vai fazendo essas lives e aí vão surgindo algumas dúvidas, alguns pontos do pessoal que já está na casa e de novos embaixadores também, né? Que querem iniciar esse projeto, ter seu próprio negócio, ganhar ali na recorrência com aquele único cliente que ele faz, mas ele ganha ali naquela recorrência, em suma. Então vão surgindo alguns temas, né? E um tema que foi solicitado é argumentos para a educação EAD. Então, o tema dessa nossa live hoje é a facilidade da educação no EAD, né? Então, e é um tema muito bacana, porque ajuda a fazer com que os novos embaixadores entendam por que é bacana esse produto, né? Para eles terem esse negócio, como também para o pessoal que já está na casa. Então, refrescar um pouco a memória do porquê que é interessante o aluno ele fazer um curso à distância, né? Que são os nossos cursos, né? Lembrando que a gente tem embaixadores de Brasília, que tem alunos no Acre, a gente tem embaixadores do Acre, que tem alunos do Rio Grande do Sul, e por aí vai, o país todo. Em suma, então, foi muito interessante esse tema que o pessoal escolheu, tá? Hoje a gente tem algumas pessoas aqui, então a gente vai continuar interagindo. Vocês sabem, a live ela não é aquele negocinho ali, né, fixo, não. A gente vai trocando olhares e conversando, tá bom? Lembrando também que o WhatsApp tá aqui comigo, então o WhatsApp da expansão, então quem tiver dúvida e quiser também interagir, né, apontar alguma questão, pode falar com a gente aqui ou o pessoal que tá ali no computador também consegue estar ali repassando para mim, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar, como eu falei para vocês, sobre como a educação à distância ela transformou o acesso, né, ao aprendizado, trazendo mais facilidade, flexibilidade, né, e oportunidade a todo mundo. Então, a educação à distância, eu acho que foi uma das melhores ideias que o pessoal já teve, né? Antes a gente ficava muito limitado ao que tinha ali naquela nossa comunidade, ao que tinha ali na nossa cidade, ao que tinha ali na nossa região. E a tecnologia ajudou bastante isso, né? Nos capacitar, abrir o nosso campo de visão, né? O nosso conhecimento, a nossa perspectiva sobre o nosso amanhã. Então, por isso que eu acho que foi uma das melhores invenções, criações, ideias que o pessoal teve. Então, é educação à distância. E eu sou uma mulher que sou apaixonada pela educação, né? Eu acho que é a coisa que melhor nos alimenta, é o conhecimento. Mas vamos lá. Então, eu quero falando sobre essa questão da facilidade, né, da educação à distância, eu quero trazer uns principais pontos que, na minha concepção, no meu entender, o diferencial da educação à distância. Então, são ótimos argumentos, inclusive, para o pessoal que está aí querendo fechar matrícula, que está ali conversando com as pessoas interessadas, mas tem aquele pessoal ainda que é meio receoso, não, eu quero presencial, ou não, de fato eu quero o curso à distância. Então, tem alguns aqui argumentos. Na verdade, eu escolhi uns 5 principais argumentos que eu acho que é bacana para vocês, tá bom? Inclusive, é a flexibilidade de horário. É muito bacana essa questão da flexibilidade. Por quê? Para e pensa comigo. Antigamente, a gente dorme, né? Aí acorda, tipo, às 5 horas da manhã. É mais ou menos isso a rotina do brasileiro. Acorda às 5 horas da manhã para 6 horas. Você sair para o seu trabalho, né? Nisso, você tem que ter ali mais ou menos 1 hora, porque você tem que se arrumar, tem que preparar a sua marmita para levar para o seu trabalho, para você almoçar e etc. Então, você sai para almoçar, você sai, né, para o seu horário de almoço, depois você retorna. E aí você trabalha à tarde e sai 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, quando você sai, você tem que correr direto para sua faculdade, para o seu curso, o que quer que seja, para sua instituição de ensino. Aí você estuda até 10 horas da noite, que é quando você sai da sua instituição de ensino, e você volta para casa. Aí você chega em casa às 10h30, 11 horas da noite, mais ou menos isso, né?
E aí é quando você vai preparar o seu almoço do dia seguinte, você vai tomar seu banho, tá? Descansar para você dormir de meia-noite e acordar de novo às 5 horas da manhã, né? Já tá errado porque você está dormindo 5 horas por dia, tá? Então tá errado mesmo esse negócio aí. E o outro fator é que você corre muito, então você estava passando pela vida sem viver. No máximo você tinha um final de semana para você estar com seus parentes, amigos, família e tal, enfim, relaxando, assistindo suas séries e o que quer que seja, né? E através da educação à distância, do EAD, você consegue, por exemplo, no seu horário de almoço ali, no horário que você está almoçando, você está com o seu telefone fazendo a sua aula, né? De certo que você tem que analisar a instituição de ensino que você está assistindo sua aula. Se é só uma videoaula gravada e uma prova só que você vai fazer, eu acho que não vale muito a pena, porque não vai te dar muito conhecimento, né? Então, se é uma plataforma bacana, que tem variedades ali de trabalhos, né, dentro dela, possibilitando que você, de fato, aprenda aqueles assuntos, né, que estão sendo dados ali naquele dia, aqueles conteúdos e etc., bacana. Então, eu acho que o grande ponto de você aprender ou não é a questão da educação à distância. O primeiro ponto é você se policiar, o aluno ele se policiar em assistir de fato, em escolher um dia ali que ele vai assistir aquelas aulas dele e ele escolher a instituição de ensino à distância correta. Então, se é uma instituição de ensino à distância que de fato se preocupa com o desenvolvimento do aluno e oferece ali na plataforma do aluno possibilidades, N possibilidades, daquele aluno fixar aquele assunto e aquele conteúdo, bacana, show de bola, tá? Então, assim, a educação à distância, como eu disse, ó, você estudando no seu horário ali de descanso, né, do almoço ali e tal, as aulas normalmente são 30 minutos, 40, 45 minutos no máximo de aula ali para você fazer. Então, bacana para você, que quando você sair de 5 horas do seu trabalho, você pode ir para uma academia, você pode ir para sua casa, você pode descansar, você pode começar a assistir alguma série, etc. Então, por isso que um dos argumentos, eu acho que é um dos principais argumentos que tem, é essa questão da flexibilidade, sim, de horário, você fazendo um curso EAD, tá bom? Um segundo argumento também, que eu acho muito interessante, muito plausível, é a questão da acessibilidade geográfica. Assim, já tive, inclusive, momentos e conversas que eu me emocionei mesmo. Eu não sei se é porque eu sou mulher e também, enfim, sou muito emotiva, mas as histórias que chegam pra gente. E que, de fato, a gente tem embaixadores também que estão nesses locais. A gente tem, por exemplo, embaixadores e alunos também no Acre. Eu estou dando um exemplo, lógico, de um local, né? Mas assim, e quando você pensa no Acre, se você analisar a geografia, né, a acessibilidade de lá, então assim, para você ir de uma comunidade, para você chegar numa cidade, assim, é muito, como é que eu posso dizer, desafiador você chegar de um ponto a outro. É o rio, você tem que ter embarcação, é a questão do horário também, do clima, que também vai impactar se a pessoa vai conseguir se deslocar de fato ou não, porque é através de embarcação e etc. O tempo, que é muito distante para você sair de uma comunidade e chegar de fato a uma cidade que você tenha recursos de alimentação para você comprar remédio, comida e etc, né? Enfim, N coisas, ou vestuário, enfim, o que quer que seja. E a gente conseguir levar a educação para essa comunidade que tem essa dificuldade, né, vamos dizer assim, esse desafio de ter algo ali daquela cidade, entende? Então, através de telefone. E por incrível que possa parecer, por mais que tenha dificuldade de limitações como é que eu posso dizer? Que tenha limitações de fato ali naquela comunidade, mas algo que eles têm, que eles conseguem ter, é um telefone. Então, eles conseguem ter um telefone e conseguem ter acesso à internet, enfim. Então, eles conseguem, sabe, mesmo estando ali à distância, que é o que eu acho muito bacana, assim, eles conseguirem, mesmo ali, eles conseguirem ter acesso através da tecnologia, né, ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo no Brasil, ao que está acontecendo na cidade que eles vão ali, né, de barco e etc. Eu falei do Acre porque é um dos casos que eu tenho mais aproximação, assim, que eu tenho mais contato. Mas a gente, por exemplo, a gente foi para o Mato Grosso também, e inclusive eu fui para
para ter uma reunião com alguns embaixadores lá de Cuiabá. E foi muito interessante, porque eu fui também visitar, e aí peguei o carro e fui visitar outro embaixador, na verdade, que ficava a 7 horas de distância de carro. Mas assim, tranquilo, porque o acesso da via, tudo muito seguro, muito tranquilo e etc. Mas eu sei que tem alguns outros embaixadores entrando ali até chegar lá nesse outro local, que o acesso não é muito fácil. É acesso de fato que você tem que a via é de barro, que quando chove, para você chegar até a comunidade dele, até onde ele está ali atuando, bem desafiador. Então, assim, o segundo argumento, que eu acho muito bacana e muito interessante também, é essa questão da acessibilidade geográfica. Como que a gente conseguiu, através da educação à distância, levar conhecimento, capacitar pessoas de lugares bem remotos. Então, esse eu acho que é um argumento bem bacana também. Um terceiro também argumento que eu acho interessante é a redução dos custos. O custo-benefício, vamos dizer assim, né? Porque, voltando lá para aquele primeiro argumento que eu falei para vocês, que é aquela flexibilidade de horário. Essa questão do custo-benefício, você tem que pagar o seu transporte, poxa, e a gente é brasileiro, né? Pelo menos eu faço minhas continhas em cima do real mesmo, sabe? Ele pode não existir, mas para mim é em cima do real. Não é do R$2, não é do R$1. E aí o que acontece? E aí você vai para o seu trabalho com transporte, né? Enfim, passagem de ônibus ou com carro, que aí tem a gasolina, tem o álcool, tem enfim, o que quer que seja. E aí você dali, aí você no final do dia, ao invés de você voltar para sua casa, ou seja, você só gastaria 2 passagens, né, ou 2 transportes, você tem que ir para a instituição de ensino, para depois da instituição de ensino você ir para casa. Então você está aumentando o custo daquele curso ali que você já paga a mensalidade através do transporte. Tirando que você tem que ir os 5 dias da semana. Então você vai multiplicar isso aí, né? Dependendo, tem instituições de ensino que, inclusive, no sábado também tem aula. Em suma, então eu acho que é muito bacana também esse terceiro argumento aí, que é o do custo-benefício, né? Você fazer um curso à distância, um curso EAD, né? Além também daquela questão do material físico, né? Que na própria plataforma do aluno, como ele também tem lá a gamificação, a aula gamificada, né? Tem o quiz. Lá na própria plataforma do aluno, ele também tem o material complementar, que é algum artigo científico, alguma videoaula, algum filme, algum documentário que aquele professor ali achou cabível ali para aquele conteúdo que o aluno estava assistindo naquele dia. E também tem o material didático daquela aula que foi dada. Então, tudo ali no telefone dele, ele não precisando imprimir, gastar com... Inclusive até o meio ambiente agradece, né? Porque aí é a redução de folhas, né? De papel e etc. Mas falando dessa questão do custo-benefício, eu acho que é uma questão bem bacana também. Você consegue ter tudo ali apenas no seu telefone ou no seu computador, onde quer que você assista as suas aulas, tá? Enfim, então eu acho esse aí um terceiro argumento muito bacana também, tá, pessoal? Eu também tenho um quarto argumento que eu acho bem cabível, bem para essa situação, que é a questão da variedade de cursos, né? Você consegue fazer, pronto, falando ainda dessa primeira questão, da segunda argumento ali, que é a questão geográfica, né? Da acessibilidade geográfica. Então, você consegue fazer um curso de um profissionalizante lá naquela comunidade que é difícil acesso. Você consegue fazer um curso técnico. Você consegue fazer uma graduação, uma pós-graduação, o EJA fundamental, o EJA do ensino médio. Então, você consegue fazer isso através do seu telefone, através do seu computador, ou seja, através da educação à distância. E aí, nesse ponto, a gente pode até falar sobre a questão da economia. Olha, a gente está indo para um outro ponto. A questão econômica daquela comunidade. Então, uma comunidade que pode estar limitada, né, a certas atividades, a certos recursos e etc., através de um curso técnico, né, que alguém ali daquela comunidade faça, ele pode montar um negócio ali para ele, né? Por exemplo,
a gente tem um curso técnico de informática, então ele abria ali um espaçozinho ali para ajeitar essa questão de computadores e etc, do pessoal que tenha isso ali, ou de celulares, enfim. Ou também a gente tem o curso técnico de eletrotécnica, né? Então, bacana para o pessoal de... Também tem o de refrigeração e climatização. Enfim, eu estou dando assim... Tem curso de estética, tem curso de nutrição. Então, são cursos que você pode montar o seu próprio negócio ali. E aquela comunidade que parecia, a priori, ser limitada, ela começar a expandir, né? Então, assim, é um negócio, né? Enfim, então por isso que eu sou apaixonada pela educação à distância. Muito. Porque eu acho ela muito humana, é muito bacana, ok? Enfim, então esse é um quarto argumento que eu acho interessante ser pontuado. Também eu tenho um quinto e último, vamos dizer assim, para não, né, encher muito aqui, que o pessoal já fica falando do horário aqui comigo. Mas enfim, um quinto e último argumento que eu acho muito bacana também, que é a tecnologia a favor do aprendizado, né? São aquilo que eu já falei para vocês, inclusive com relação à redução do custo-benefício, que minha gente, a tecnologia é o futuro, sabe? Esses dias, inclusive, eu estava aqui na orla de Maceió e teve um empresário lá que ele estava com um cachorro, que é robô, e um ser humano que é um robô. Não sei nem se é assim que se fala. Mas, enfim, chamou a atenção de todo mundo. E querendo sim, querendo não, o futuro é a tecnologia. Então, a gente não pode se apegar ao passado, a gente tem que ser grato a tudo aquilo que foi nos dado até o momento, mas também a gente não se limitar e querer, de fato, enxergar o que está na nossa frente, o que está claro, o que está, sabe, sendo constante. Isso é a tecnologia. Então, são as plataformas digitais, através da educação, a videoaula, né? Você conseguir fazer uma aula prática através do seu telefone e do seu computador, porque o professor, a gente na nossa plataforma, por exemplo, a gente tem a videoaula gamificada, né? Que seria um tipo de aula prática que o professor está fazendo ali com aquele aluno do tema lá do assunto que foi abordado, né? Tem ainda o game, que é o aluno brincando ali, né? Então, eu acho muito bacana, esse é o meu quinto argumento, que eu acho muito bacana também, muito plausível vocês argumentarem aí com os seus alunos, futuros alunos, né? Que é essa questão da tecnologia que está aí a favor da aprendizagem, tá bom? Então, enfim, pessoal, esses foram os 5 argumentos que eu acho bacana ser pontuado. E eu gostaria demais que muita gente enxergasse como eu enxergo, sabe, a educação à distância. De fato, economicamente falando, essa questão da acessibilidade geográfica, sabe? Essa questão também da condição humana, que eu digo família. Eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Então, para mim, essa questão família tem um peso muito grande. Então, eu consegui ter mais tempo com a minha família, dar mais atenção a ela. Eu mostro que, de fato, eu estou preocupada, sabe, com ela e que eu estou ali. Então, essa questão de ter tempo com a minha família é primordial também, sabe? Em suma, pessoal, é isso. A educação à distância é o sinônimo de facilidade, de oportunidade para todos. Eu acho que é isso, entende? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. É o nosso ao vivo, que acontece coisas, cai o telefone, ou a câmera vai descarregando e a gente tá tudo certo, não tá nada errado. O que importa é a gente estar junto aqui toda terça-feira, 11 horas da manhã. Gente, e o tema da próxima semana, eu vou trazer uma convidada muito bacana, que é a Pamela Cristin. Vocês vão conhecer a gestora da Secretaria Escolar da Edu, é isso mesmo. A Pamela, ela fica na sede e ela fica responsável por toda a questão de diploma dos alunos, prova dos alunos. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, já vai mandando aí pra gente também no decorrer da semana, que a gente já vai elaborando para ela algumas perguntas, para na próxima terça-feira ela tá tirando aí, vai ser um bate-papo muito gostoso. A Pamela é uma pessoa maravilhosa, então, enfim, eu sou suspeita para falar.
Muito obrigada e até próxima terça-feira, 11 horas da manhã. Não esquece.